Olá, eu sou Agostinho. No capítulo 5 do documento 100, vamos ver os sujeitos e tarefas da conversão paroquial. Quem são os sujeitos e tarefas da conversão paroquial? Os bispos, os presbíteros, os diáconos permanentes, os consagrados, os leigos, comunidades eclesiais de base, movimentos e associações de fiéis e comunidades ambientais e transterritoriais. Bem, uma sugestão para se estudar o capítulo 5 do documento 100 é você selecionar os 5 principais sujeitos da conversão paroquial, formar 5 grupos, cada grupo estuda um tópico e depois cada grupo apresenta o seu estudo para o plenário. Ressaltando a contribuição de cada um desses sujeitos da conversão paroquial para que a paróquia se renove. Vamos ver aqui. Os bispos. Qual a contribuição dos bispos? Eles são os primeiros responsáveis a fomentar a conversão paroquial, fazer da igreja casa e escola de comunhão, desencadeando conversão. O Papa Francisco os estimula a serem pacientes, misericordiosos e simples. Os bispos devem ser os animadores de uma nova mentalidade. Devem fortalecer o clero na sua missão e na sua espiritualidade. Sem isto, será difícil uma paróquia ser comunidade de comunidades. Os presbíteros. Sejam padres, pastores, dedicados, generosos, acolhedores e abertos. Um sinal preocupante é a sobrecarga, prejudicando o equilíbrio emocional do padre. Há padres desencantados, cansados, apáticos, insensíveis, rudes. A preocupação com a formação do padre para acompanhar as mudanças é fundamental. O padre pode ficar atrasado no tempo e afastado da realidade. A renovação paroquial depende de vivência mais comunitária do padre. Para haver mudança, é fundamental a postura pessoal do presbítero. Ele não é mero delegado ou representante da comunidade. Ele é um dom de Deus para a comunidade. Deve ser acolhedor, ter paternidade espiritual sem distinção. Há uma exigência que o padre seja autêntico discípulo de Jesus Cristo. Somente um sacerdote apaixonado por Cristo transforma a paróquia. Ele tem que ser homem de Deus, com profunda intimidade com Cristo. É importante a formação permanente do padre e também a formação dos seminários, né? Os diáconos permanentes devem ser formadores de novas comunidades eclesiais nas periferias. A conversão paroquial depende também da atuação dos diáconos. Algumas dioceses, como a nossa, por exemplo, nem possuem, na verdade, os diáconos permanentes. Com a dupla sacramentalidade, explicitam a unidade eclesial. Podem assumir comunidades não territoriais, dependentes químicos, por exemplo. Em caso de necessidade, podem até administrar uma paróquia. Os consagrados, qual a contribuição deles? Todos os religiosos e religiosas na pastoral devem ajudar na renovação paroquial. As religiosas ajudam as paróquias com sua presença junto às famílias. O apostolado específico deve estar em comunhão com a diocese e o plano de pastoral. Estejam em sintonia com a caminhada, evitando a ação paralela. Seu vínculo com a diocese seja jurídico, pastoral e missionário. Quanto aos leigos, sua missão tem origem nos sacramentos, batismo e confirmação. A atuação seja de testemunho de Cristo na ajuda aos pastores. O leigo precisa superar o clericalismo e participar das pastorais. Reconhecer a diversidade de carismas, serviços e ministérios. O Código prevê a possibilidade de o leigo administrar uma paróquia, inclusive. Para isso é necessário um processo integral de formação do leigo. Processo programado, sistemático, que inclua a doutrina social da igreja, por exemplo. É mais cômodo, às vezes, para o leigo
ser clericalizado e não assumir compromisso, né? O clericalismo do leigo é falta de maturidade e de liberdade cristã. O leigo cristão deve ter consciência de vocacionado para ser igreja. A família, ela tem sido confrontada com outras formas de convivência. Encontros de famílias são exemplos de iniciativas de vida comunitária. Há políticas públicas que não respeitam a família como célula social. Nós cristãos precisamos estar atentos. Propaga-se o ser feliz sem levar em conta o amor com compromisso. Namoro e casamento vivem crise de afeto e não criam vínculos. Na paróquia participam pessoas de variadas formas de vida. Portanto, há diversos modelos de família. Precisamos ser misericordiosos. Por exemplo, famílias formadas sem o vínculo sacramental, segunda união, sozinhos com filhos, avós. Usar sempre de misericórdia com a família, acolher, orientar e incluir. As mulheres. Há intensa participação das mulheres nas comunidades paroquiais. Participam na catequese, liturgia, ministras, enfermos, acolhida, etc. Francisco disse, nosso Papa, igreja sem as mulheres é colégio apostólico sem Maria. Olha que bonito. Elas são a maioria nas diversas comunidades paroquiais. As mulheres não podem ser tratadas como mão de obra barata. Precisam ser reconhecidas no seu valor, na sua dignidade, na sua importante participação na evangelização. Os jovens. Ter abertura para os jovens, porque eles moram no coração da igreja. Opção afetiva e efetiva pelos jovens, anunciando-lhes o amor de Cristo. Eles devem ter espaços adequados para seu engajamento comunitário. Dar atenção aos jovens que vivem em situação de risco e exclusão. Os jovens são riqueza de uma comunidade com seu jeito próprio de ser. Eles têm ousadia e destemor para vencer a comodidade de hoje. Sem o rosto jovem, a igreja acaba se apresentando desfigurada. Usar as redes sociais para cativar os jovens onde eles interagem. O Papa Francisco lhes sugere vencer as tentações do provisório. Os idosos. Há muitos idosos nas comunidades e nem sempre são escutados. Testemunhas da história, com valores que precisam ser resgatados. Devem participar de encontros para evitar situações de isolamento. Criar entre eles laços de amizade para evitar situação de abandono. Para muitos idosos, a comunidade paroquial é uma nova família. Criar espaços para eles e relacionamento com jovens e crianças. Isso é muito importante na comunidade cristã. Comunidades eclesiais de base. A SEB é instrumento para o povo ter encontro com a palavra de Deus. É espaço onde se cria compromisso social em nome do Evangelho. Espaço também de educação da fé e de surgimento de serviços leigos. Provocam nos cristãos um novo ardor missionário e evangelizador. Através das SEBs, os leigos conseguem melhor dialogar com o mundo. Em contato com a igreja local, tornam-se sinal de vitalidade da igreja. Elas constituem um dos traços mais dinâmicos da vida da igreja. São as SEBs a presença da igreja junto aos mais simples de forma corajosa. Formam comunidades com acento missionário e sócio-transformador. Centralidade na palavra de Deus, na Eucaristia e nos pequenos grupos. Veja aí a essência das comunidades eclesiais de base. As SEBs contribuem com a conversão pastoral da paróquia. Os movimentos e associações de fiéis, eles são sinais da providência de Deus para a igreja de hoje. Existem no Brasil novas experiências que enriquecem a todos. Muitos movimentos leigos são engajados nas comunidades. É preciso interrogar os que fazem um caminho mais autônomo, aqueles movimentos mais independentes, para que estejam em sintonia com a paróquia, com a diocese. Os movimentos e associações de fiéis são escolas ou linhas de espiritualidade e reúnem muitas pessoas. Tem um aspecto transterritorial com carismas específicos.
O desafio, como falava, é ter vivência de comunhão e de pastoral de conjunto. Como são supradiocesanos, têm dificuldade às vezes com as dioceses. Às vezes há desconforto e preconceito nas relações na comunidade. De ambas as partes deve haver abertura para um diálogo sadio, tanto da parte dos movimentos e associações, quanto da parte da igreja diocesana e paroquial. Haja fidelidade, participação, comunhão e colaboração de todos. Não podem colocar-se no mesmo plano das comunidades paroquiais. Também não podem alimentar pretensões de ser totalidade. As paróquias não têm direito de excluir ou negar sua existência. Não podem ser nômades, sem raiz, mas integrados na pastoral. É isso aí. Comunidades ambientais e transterritoriais. Há grupos de moradores de rua, universitários, empresários, artistas. Nos hospitais pode haver verdadeira comunidade, deve ser assistida. Pensar e planejar ação evangelizadora também nesses ambientes. As escolas também podem ser comunidades e devem ser atendidas. As universidades, como grande areópago, devem ter presença cristã. É importante ter a pastoral universitária para anúncio da boa nova. Por fim, a renovação da paróquia passa pela organização das pessoas e comunidades para que sejam discípulas missionárias de Jesus Cristo. É preciso criar vínculos e compartilhar a caminhada de uma pastoral planejada. É assim que a paróquia se renovará. Um abraço, até mais.